Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por todos estarem aqui. Nós estamos iniciando mais um podcast da Experimental. A Experimental é uma empresa de consultoria. Nós somos fundados em 2013 e nós somos especialistas na implantação de um programa de excelência empresarial. Eu sou o sócio responsável pela parte administrativa e comercial da empresa e o José Ricardo Vilela é o sócio responsável pela parte técnica da empresa, né? Queria passar para o José Ricardo a palavra, que ele vai fazer uma abertura também e apresentar vocês para que a gente possa iniciar o nosso podcast. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Nós agradecemos. Então, Paulo, como eu te falei, né, hoje a gente está trazendo aqui o pessoal da Globo Usinagem. Apesar de eles serem artistas, eles são da Globo Usinagem, né? E a Globo Usinagem hoje, como você sabe, é o projeto que a gente está mais avançado na implantação. O Alif, boa noite, Alif. Boa noite. Obrigado por ter vindo. O Dimas, o Dimas é o gerente de planejamento e o Alif é o planejador da Globo Usinagem, né? E a área de planejamento é uma área que tem participado de uma maneira muito intensa em toda a implantação desse projeto. Então, hoje nós estamos aqui com eles para a gente poder falar um pouquinho, para eles poderem colocar para a gente o que eles estão sentindo, a experiência deles, o que vocês estão vivendo com esse programa, o que está sendo bom, o que está sendo difícil, o que está sendo desafio, né? A pegada do dia a dia. Então, eu convidei eles para que a gente pudesse hoje explorar um pouquinho, nesse caso específico, o PCP. Que bacana. Que, por sinal, é um problema muito recorrente na maioria das empresas, a dificuldade de implantar um PCP modelo Toyota, né? Mas vamos lá Então, José Ricardo, eu e você, a gente tem lidado com tantos clientes, conversado com tantos potenciais clientes, e em semana passada você pode até lembrar, né, que dois potenciais clientes falaram muito para a gente sobre questão de mudança na cultura organizacional. E o que você acha da gente falar um pouquinho sobre mudança na cultura organizacional? Esse é um ponto fundamental, né? Acho que vocês poderiam comentar alguma coisa em cima desse ponto que o Paulo está colocando, né? O que esse programa traz em termos... O que vocês sentem que esse programa tem trazido para a Globo Usinagem em cima desse tema que o Paulo está colocando, que é a mudança de cultura, certo, Paulo? Exatamente, a mudança da cultura organizacional. Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigado pelo convite, boa noite por essa oportunidade. Mudança de cultura é uma coisa, estava comentando um pouquinho aqui com o Paulo, né? É uma coisa bem assim, digamos, abstrato, difícil, né? É bem abstrato porque é uma coisa que você não mede, né? Imensurável, né? E isso é uma cultura, uma coisa de dentro de cada um, de dentro das pessoas, de dentro da... Né? Não é uma coisa que você muda com uma certa facilidade. O que eu estou vendo dentro dessas colocações que vocês estão passando para a gente nesse trabalho, junto com a Experimental, é assim, né? Você partir para uma cultura Lean, uma coisa diferenciada que a gente não praticava ainda, né? Ou aquele Lean que você fala que faz, mas não é bem um Lean, né? Então não é como um exemplo, como você fala, né? O Lean raiz. O que eu vejo, assim, toda mudança de cultura tem que começar de cima para baixo. Se os donos da empresa, se a diretoria, se nós gestores não abraçarmos, não acreditarmos e não praticarmos, a cultura não vai mudar. E assim, se você quer fazer uma coisa diferente, você tem que mudar a sua atitude, né? A mesma atitude vai levar para os mesmos resultados. Perfeito. Então, essa mudança de cultura traz muita coisa, muita mudança até de postura da gente, o jeito de você fazer. E não adianta nada, né? A gente combinar, digamos, né, no alto escalão e não traduzir isso para o pessoal lá embaixo, que quem efetivamente vai fazer, se eles não verem, né, como nós, como exemplo, né, os gestores abraçando a causa, acreditando no trabalho, sabendo que é possível mudar, acreditando na mudança, eu acho que isso aí não gera resultado se não começar dessa forma. É uma experiência... Para mim, assim, inovadora, né? Assim, uma mudança, apesar de vir de uma empresa, né?
que já praticava bem isso, mas é bem diferente quando você está na gestão, quando você está no dia a dia, quando você efetivamente aplica e quando você tem que ser o espelho para que todo mundo acredite nisso também, né? Você tem que fazer parte desse processo, não é só delegar, você tem que estar junto. Pelo menos é isso que eu vejo uma mudança de cultura, uma postura que tem que ter. Eu queria fazer uma colocação também e pedir para você, José Ricardo, assim, tendo toda a experiência que você tem com o sistema Toyota de produção, o que você entende assim, que seria a maior dificuldade para uma empresa fazer a mudança cultural? O Dimas colocou super bem, né? Tem que vir de cima para baixo, né? Mas eu acho que um ponto, e vocês podem reforçar isso ou não, eu acho que um ponto fundamental, Paulo, é a gente conseguir passar para vocês no dia a dia o entendimento do conceito. Uhum. Que é uma coisa que eu bato todo dia lá, né? Vocês têm que entender o conceito. Porque a gente entendendo o conceito, a gente consegue superar as barreiras, a gente consegue entender por que nós estamos fazendo isso, né? No dia a dia de vocês hoje, o que vocês enxergam que está mudando? Aleph, você que está ali junto com a produção, todo dia, toda hora, você está há quanto tempo na Globo? Vou completar 8 anos em março agora. 8 anos. O que você vê que está mudando? Como é que você enxerga isso? Na verdade, eu acho que se comparar principalmente quando eu iniciei, eu acho que falando de planejamento mesmo, a gente teve uma evolução gigante da época que eu entrei para agora. E nesse último período, a partir do momento que o experimental entrou, principalmente com o desenvolvimento do programa Inova, você começa a fazer o real monitoramento dos indicadores de processo, ver como é que está fluindo seus processos, o CIPOC, as demandas, as entregas que você tem para os seus clientes, as suas entradas de fornecedores e tudo mais. Começa a mapear melhor seu processo, consegue entender muito melhor as mudanças, onde você tem melhoria de oportunidade, onde você pode atender melhor seus clientes. Então, falando de planejamento, não servir a produção mesmo. Antigamente, igual o senhor deu exemplo na última semana que você teve lá, a gente consegue montar tudo, a gente tem todas as informações, só que está guardado com o planejamento. Então, a gente gera as informações num formato que está fácil para quem conhece, para quem está acostumado a analisar gráfico, entender perfeitamente. Você olha, você entende perfeitamente. Aí, na hora que você desdobra essa informação para a produção, para o operador de máquina, por exemplo, está acostumado com a parte de usinagem, não a parte técnica de escritório, ele acaba não tendo o real compreendimento da informação que você está disponibilizando para ele. Então, você vai trabalhando esses pontos, essas ideias, você vai alinhando muito mais. Então, você vê que a comunicação começa a estar melhor. No final do ano passado, por exemplo, do meio para o final, principalmente, nossos indicadores veio dando uma piorada. A gente começou a ver até um pouco mais de atrito entre as áreas e tudo mais, está ficando um clima um pouco mais pesado. Então, depois que a gente começou a unir o pessoal, começou com as reuniões diárias nossas e tudo mais, você vai vendo a evolução, você vai vendo o pessoal ficando mais engajado, todo mundo começa a caminhar pelo mesmo objetivo, né? Então, acho que você vê uma mudança de cultura nesse ponto, de estar todo mundo alinhado para o mesmo foco, para a mesma meta. Esse ponto, Paulo, que o Aleph colocou, é um ponto que eu acho sim, fundamental, que é a parte de comunicação, a parte de gestão visual, a parte de comunicação com as outras áreas. Eles são PCP, né? E o que o Aleph está falando, né? A forma como o PCP passa a informação para a produção, isso faz toda a diferença, né? Isso está dentro do conceito do Lean, né? Se você olha as empresas da Toyota, se você entra dentro da empresa, né? O conceito que a gente aprendeu é que a fábrica tem que falar com a gente. Você tem que entrar dentro da fábrica, a fábrica tem que falar com a gente, né? E isso aí foi uma coisa muito legal que você lembrou, porque assim, quando a gente começou a discutir as ferramentas, as visibilidades, você vê que o PCP tem tudo. Todas as informações que a gente precisavam, eles têm. Só que a forma de passar para a produção, a forma de passar para a empresa, isso nós trabalhamos bastante, né? E você vê que ele colocou outro ponto. Isso está trazendo até um maior engajamento, está trazendo até mais união entre as áreas. Ou seja, faz uma baita diferença, né? Você vê até uma disputa sadia entre os setores de produção, né? A gente faz, por exemplo, o cálculo da disponibilidade lá da eficiência da performance diária. Aí na hora que você entrega a lista do 3 eixos, do turno 5 eixos,
Você vê até um tirando sarro do outro, sua lista tá maior caminho. Tá? Você vê que o negócio começa a fluir mais tranquilamente, né? Aí o resultado... É um clima competitivo, mas é um clima gostoso. É saudável, né? É válido esse clima, né? Então, é até legal a disputa. Eu queria fazer uma colocação, né? A Globo Usinagem é um cliente nosso, já estamos entrando no 3º ano. Teve a pandemia. Teve a pandemia que atrapalhou um pouco aí, mas é um cliente muito importante para nós, muito importante. E todo o processo de implantação do programa empresarial tem um batismo de um nome, né? E vocês colocaram que o nome é Inova. Esse nome Inova veio por quê? É alguma mudança que houve também na cultura, que precisava falar de inovação? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Olha, sinceramente, quando eu cheguei na Globo, né, em 2019, já estava iniciando esse programa, né? Eu, sinceramente, falando para você, não sei o motivo do Inova, mas acredito que seja realmente para inovar, para mudar, para alterar as coisas do jeito que estavam sendo praticadas. E para nós lá dentro, eu, né, um dos mais novos, apesar de ser velho, né, eu sou um dos mais novos funcionários, é assim, a mudança das coisas, né, que está acontecendo lá dentro, o jeito de você ver, o jeito de você olhar, e o jeito até de você trabalhar, né? Então, realmente está inovando o esquema de trabalho, as formas, os procedimentos de trabalho da Globo como um todo, né? Tanto a parte de engenharia, da parte de manufatura, da parte de PCP. Então, a gente está mudando muitas coisas, está inovando isso daí. Está tendo muito assim, diretriz, está todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? A gente botou uma meta, botou um objetivo e todo mundo se converge para aquela meta, para aquele objetivo e vai buscar, né? Une forças, une estratégias que são negociadas e compartilhadas com todos e você segue na mesma direção, né? Isso acho que é um grande ganho, né, que a gente está tendo. E está dando resultado, né? A gente viu que vínhamos de um passado não bom e o ano passado ficamos entre os melhores fornecedores da Embraer. Então, sim, você vê o resultado que isso dá, né? Quando a gente para de pensar no eu e começa a colocar o nós, né? Eu acho que isso aí rende muito mais, né? Como o Zé colocou. Muitas vezes eu tenho todas as informações, eu bato o olho, para mim está bom, mas eu esqueço de ver com o meu cliente se está bom para ele, né? Exato. Então, assim, a minha forma de ver, a gente que tem uma certa experiência, você bate o olho no gráfico, você consegue traduzir aquilo. Mas você quer que uma pessoa que esteja do teu lado, que não é acostumada com aquilo, tenha a mesma visão, é difícil. E Dimas, eu posso inferir que você vê com os olhos do seu cliente é uma mudança na cultura da empresa? Com certeza. Eu vejo muito bem isso. Se o Aleph até quiser complementar aí, eu acho isso fundamental. E o Zé, dentro das reuniões nossas, ele sempre dá um toque para que você perceba isso, né? Porque um exemplo que a gente conversou bastante essa semana, o cara capacidade. Né? Na minha visão, né? Na minha visão do meu time, você bate o olho, você entende onde é que está gargalo, onde é que está isso, né? Onde você vai ter problema, onde você pode ter uma melhoria, onde você tem picos, onde você tem vários. Mas isso eu não traduzir de uma forma melhor para o meu cliente, principalmente para a produção, para que a gente pudesse armar estratégias em cima disso. Muitas vezes você, vamos fazer terceiro turno, mas por quanto tempo, quantas pessoas, qual máquina? Né? E isso afeta diretamente depois, eu fico cobrando produtividade de uma coisa que eu não dei uma visão que ele teria um problema futuro, a gente já poderia ter trabalhado um tempo atrás. E esses conceitos que a gente está colocando como se fosse uma engrenagem, né? O Gemba, todo dia você lá conversando com eles, vendo, não saiu, por que não saiu, vamos trabalhar, identificar a causa raiz, né? E principalmente, eu acho que a grande mudança, pelo menos no meu conceito, tá bom? A grande mudança que é procedimento. Você documentar, fazer um procedimento, um padrão de trabalho. Porque você faz aquilo e melhora. Chega no ponto, melhora. Então, se você não tem um padrão, você não sabe nem onde se ataca. Exato. Certo? Você vai ver, tá com problema. Taichi Ono fala isso. Sem padrão não tem melhoria. Não tem melhoria. Então, como é que você vai melhorar uma coisa que você não tem padrão? Né? Não tem controle, né? Não tem controle. Assim, a gente fazia, né? Ainda faz, muita gestão de gráficos, de acompanhamentos disso e tal. Mas a gente, até certo ponto, a gente não está padronizando.
Então, um dos toques que o Zé nos deu foi, poxa, você está fazendo, mas você padroniza. Daqui a pouco não é o Dimas que está lá. O Dimas sai e chega vai mudar todo o trabalho. Quer dizer, toda a história que você fez, todo o trabalho que foi comprometido, né, assumido, correndo atrás, se você não tem um padrão, chega um cara lá, ele muda. Né? Vai colocar a cara dele, vai colocar o visto dele, vai mudar a cultura que você estava implementando lá dentro. José Ricardo, é aquilo que a gente fala, né? É você trabalhar no processo, né, para garantir que o processo seja robusto o suficiente para que quando mudarem as pessoas, o processo continue. Né? Você fala isso muito. E o bacana nesse exemplo que o Dimas está dando é que eles fizeram a apresentação para a produção bateu o olho, já entendeu, já fez alguns comentários, já fez algumas, né? Poxa, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Daqui a pouco eles foram lá apresentar para a diretoria, para os executivos, donos da empresa. O executivo olhou, ele não podemos fazer isso aqui porque estava muito claro, né? Então assim, depois veio a manutenção para uma outra reunião. Pô, mas quando é que nós vamos fazer a preventiva e tal? Aí ele abriu, pô, dá para fazer aquilo. Então assim, você vê todo mundo bebendo daquela água, né? Que saiu da cabeça do PCP, mas que alinha toda a empresa, que traz toda a empresa para o rumo que a gente quer, né? E tem uma palavra que a gente tem trabalhado muito, que eu acho que é importantíssimo no PCP. Tempo padrão. Porque tem muitas empresas hoje ainda que não trabalham com tempo padrão. Eles estão fazendo agora planejamento hora a hora de máquina, tudo dentro do tempo padrão. Eu acho que esse cara aqui até sonha com o tempo padrão. Mas está ficando um trabalho muito legal mesmo. Eu já parabenizei eles várias vezes, porque a produção hoje ela sabe exatamente que hora que ela tem que fazer cada coisa e é acompanhado pela produção. Nós vamos conversar com a produção ainda, né? Você vai ver, é acompanhado hora a hora, passo a passo. Então, e o Aleph todo dia vai lá no Gemba, põe os gráficos, chama a produção, é isso. Então, assim, eu acho que PCP é uma coisa que as empresas do Brasil precisam melhorar. Nós já trabalhamos quantos anos, né? Esse é mais novo. Nós somos mais velhos. Nós já trabalhamos quantos anos, em quantas empresas a gente vê. A hora que você chega na parte de planejamento, é aquela coisa meio superficial, né? Então, eu tenho falado para eles, nós vamos fazer o planejamento da Toyota. E o bom, eles estão fazendo. Então, isso que eu fico, assim, bastante contente. É um projeto que tem me motivado muito. Eu gosto de estar na Globo, sabe? Porque eu vejo, assim, o empenho deles de fazer. A Globo é uma empresa especial para a gente, porque desde os donos da Globo você vê uma característica assim de humildade, de querer ouvir, de querer entender, né? Isso passa. Você vai a organização, né? Você vai no planejamento, você fala, não, eles querem, a hora que você vê eles estão fazendo, e às vezes até melhor do que o que você sugeriu. Você vai na produção, você fala, você vê a mesma coisa. Você vai, sabe, você vê uma postura de aprendizado, uma postura de querer crescer. Então, assim, eu acho que a Globo está num caminho muito legal. O PCP, o que eu sempre falo, é a inteligência, é a cabeça. As outras áreas são os braços e as pernas. E uma coisa que eles já falaram, e é uma característica da Toyota, e eu tenho falado muito, né? O PCP, todos nós trabalhamos para a produção. O PCP protege a produção. O PCP é o amortecedor da produção. O PCP tem que passar a coisa mastigada para a produção, para que a produção possa ter produtividade. E hoje eles estão melhorando dia a dia e fazendo um trabalho bem bacana. Eu acho que vocês falaram de nome de programa, né? Olha, nós já tivemos vários, né? No P3E, lá no caso da Embraer, já tivemos Prisma, temos o Avante lá na outra empresa, e aqui o Inova, né? Eu acho que tem muito a ver com a cara da empresa, que é sempre buscar inovação. Não fui eu que escolhi esse nome, foi o pessoal lá, mas eu achei que ficou bem bonito, né? Eu gostei bastante. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês aqui com a gente hoje.
Sim, é notório, né? A gente percebe pela visão de vocês assim que vocês estão fazendo o que vocês querem, o que vocês gostam, numa empresa que vocês gostam. Sim. E isso é muito bom. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje e contamos com vocês aí em futuros podcasts, tá bom? Tá muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Dilma. Obrigado mesmo.